Donald Trump, ao que parece, decidiu muito rapidamente desviar a atenção da comunidade mundial do fracasso no Irã e os Estados Unidos aparentemente começaram a se preparar para uma operação militar contra Cuba. Neste momento, a intensa atividade da aviação americana perto das costas de Cuba, diante das promessas de Donald Trump de agir contra a ilha. Desde o início de fevereiro, as forças navais e aéreas americanas realizaram pelo menos 25 missões de reconhecimento nas proximidades de Cuba. Aviões e drones operaram na região de Havana e Santiago de Cuba, às vezes se aproximando da ilha a uma distância de cerca de 65 quilômetros. E isso é muito importante, pois exatamente a mesma atividade, idêntica, foi observada antes das operações americanas contra a Venezuela e o Irã. E esse é um momento revelador, que indica uma preparação específica para uma operação militar. Sou Alexei Pet, vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário abaixo. Isso vai ajudar muito na divulgação do conteúdo no YouTube e eu vou ficar muito agradecido por isso. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Pet News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, a CNN hoje escreve que a análise dos dados de aviação mostra que o número de voos das agências de inteligência militar dos Estados Unidos perto da costa de Cuba aumentou drasticamente. De acordo com os dados do Flight Radar, desde 4 de fevereiro, a Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos realizaram pelo menos 25 voos desse tipo usando aviões tripulados e drones. A maioria deles ocorreu perto das duas maiores cidades de Cuba, que são Havana e Santiago de Cuba, e alguns a menos de 65 quilômetros da costa. E o que é interessante é que esses são apenas os voos que estavam visíveis publicamente, e ainda vamos falar sobre isso, porque me parece que isso é feito de forma absolutamente intencional e proposital, para que todos vejam. Relata-se que a maioria dos voos foi realizada por aeronaves de patrulha marítima P-8A Poseidon destinadas à vigilância e reconhecimento e alguns por aviões RC-135V Private Joint especializados em coleta de inteligência eletrônica. Também foram utilizados vários drones de reconhecimento de grande altitude MQ-4C Triton. Esses voos são notáveis não apenas pela proximidade com a costa, o que permite coletar informações de inteligência, mas também pela surpresa de seu aparecimento. Até fevereiro, voos desse tipo, acessíveis ao público nessa região, eram extremamente raros, mas também é importante notar quando esses voos começaram. Durante várias semanas que antecederam o aumento da presença militar ao redor de Cuba, as declarações públicas de Donald Trump contra Cuba tornaram-se visivelmente mais duras. O presidente dos Estados Unidos compartilhou no Truth Social um comentário do apresentador da Fox News, Mark Thiessen, dizendo que Trump visitaria a Havana livre antes de deixar o cargo de presidente. Apenas alguns dias após essa postagem, Trump deu a ordem para o bloqueio de petróleo contra Cuba. Hoje mesmo, como se sabe, Trump está impondo um regime ampliado de sanções contra Cuba, insistindo que Cuba representa uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Enquanto isso, autoridades cubanas rejeitam a sugestão de que seu governo comunista represente qualquer perigo para os Estados Unidos. Eles insistem que estão abertos a negociações, embora tenham jurado travar uma longa guerra de guerrilha contra as tropas americanas em caso de ataque. Aqui fica claro que os americanos insistem que russos e chineses estão atuando em Cuba, certamente espionando os americanos, por isso essa ameaça precisa ser eliminada. Mas esses eventos são notáveis porque tendências semelhantes quando o aumento da retórica do governo Trump coincidiu com o aumento do número de voos de reconhecimento visíveis publicamente foram observadas antes das operações militares dos Estados Unidos na Venezuela e no Irã. No caso de Cuba, na Venezuela, Donald Trump anunciou em 2 de setembro de 2025 o primeiro ataque americano a uma embarcação que transportava drogas no Mar do Caribe, especificamente apontando sua ligação com o então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a quem Trump acusou de assassinatos em massa, tráfico de drogas, exploração sexual, além de atos de violência e terror. E então, apenas uma semana depois dessa declaração de Trump, começaram voos de reconhecimento públicos e demonstrativos na costa da Venezuela, que continuaram até os dias que antecederam a captura de Nicolás Maduro por forças especiais americanas em sua residência em Caracas.
Ou seja, se agora virmos uma certa pausa nos voos perto de Cuba, isso pode ser um sinal de que os americanos estão partindo para uma operação militar específica. Uma tendência semelhante foi observada no Irã, onde havia um grupo de aeronaves muito maior. De maneira semelhante, drones para a coleta de informações de inteligência monitoravam abertamente a costa sul do Irã na véspera dos ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel. Entre as aeronaves que participaram ativamente do conflito iraniano estavam justamente o P-8A Poseidon, o RC-135V Rivet Joint e o Mk-4C Triton. São exatamente essas mesmas aeronaves, aviões e drones que agora monitoram Cuba. Por outro lado, para sermos o mais objetivos possível em relação a essa informação, é importante lembrar que, desde o início de 2025, dezenas desses mesmos aviões de reconhecimento americanos atuam ativamente perto da Ucrânia, monitorando o campo de batalha, assim como próximos a focos geopolíticos na Península Coreana e ao longo da fronteira oeste da Rússia. Os dados indicam que voos nessas e outras regiões ocorrem constantemente. Mas isso não significa que esses voos tenham levado a alguma operação militar americana aberta. No entanto, o aumento observado no número de voos na costa de Cuba é de fato um fenômeno novo e difere dos lugares onde essas aeronaves historicamente estavam baseadas. Mas aqui é importante considerar que todos os voos descritos perto de Cuba, que mencionamos hoje, foram rastreados usando painéis de monitoramento de voos de acesso público, de fonte aberta, ou seja, isso é o mais público possível. Em alguns casos, esses dados sobre os voos foram amplamente divulgados nas redes sociais, embora, se realmente quiserem, esses aviões possam facilmente mascarar sua presença desligando seus transponders de localização. Ou seja, eles podem facilmente rastrear e fazer reconhecimento sem que ninguém os veja, mas eles fazem isso da forma mais visível possível. A questão é, por que Donald Trump faz questão de mostrar que está monitorando Cuba? Talvez seja uma intimidação, ou talvez um aviso. Vou deixar reticências aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou escaneando o QR Code. Na sua tela, me agradecerei por qualquer apoio seu. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.